Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo defamá-la, resolveu deixá-la em secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, pois porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor ao profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José, despertando do sonho, fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, mas não a conheceu até que ela dera à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Aqui está um dos textos da Bíblia mais desafiador, mais contundente também na questão de entendermos que não é fácil. Nós olhamos hoje e dentro da nossa concepção religiosa, já de cara, pela nossa convicção, por sermos convertidos ao cristianismo, para nós é fácil analisarmos esse texto, reler esse texto, e para nós não é estranho, pelo contrário, nós se sentimos emocionados em ver esse texto. Mas quando Mateus está escrevendo esse texto, não era tão fácil como se pensa, como se imagina. Primeiro porque ele está escrevendo para uma comunidade cristã judaica, ou judaico-cristãs, ou seja, uma comunidade que é extremamente judaica e que se converte ao que chamamos de cristianismo, que deriva da pessoa, do segmento dos ensinamentos de Jesus. Então, Mateus tem um grande desafio em descrever como foi e como aconteceu o nascimento de Jesus. Então, o texto vai nos mostrar uma mulher chamada Maria, está desposada, ou seja, está comprometida com um homem chamado José, que é da tribo de Davi, que é pertencente à casa real da tribo de Davi, mas que antes de coabitarem, ou seja, antes de morarem juntos, ele consegue entender que ela está grávida. E ele secretamente vai fazer o quê? Ele é um homem justo, ele não querendo gerar polêmica, ele secretamente está planejando deixá-la, não se relacionar, desfazer o compromisso, porque se desposar, o noivado antes lá, vamos supor, no estilo de noivado, era diferente dos nossos, porque a partir já desse desposar, já tinha-se um compromisso de casamento, já era considerado casados. Então José ia deixar ela, mas ele recebe uma revelação através de sonho, e essa revelação vai nos ensinar ou vai descrever como aconteceu o processo da concepção, do conceber no ventre de Maria esse filho que será chamado Jesus, e foi um processo do Espírito Santo. Aí que entra a grande questão. Primeiro, não era estranho, então não há nenhuma novidade naquele tempo, naquele exato tempo, no contexto geral, essa ideia de que um filho da descendência dos deuses nascesse. Por exemplo, o relato de Enéas, que diz que a sua mãe teve um relacionamento com os deuses e ele nasceu, também é muito típico. Por exemplo, a Grécia, o mundo grego,
tinha diversos relatos dos deuses. Zeus tem uma gama de filhos. Então, não era muito estranho dentro da descrição mitológica. Mas também trazendo para dentro dos tempos mais próximos de Jesus, nós temos, por exemplo, César. A história de César Augusto diz que a sua mãe foi para o templo de Apolo e lá Deus se disfarçando de serpente, coabitou com ela, Apolo coabitou com ela, e ela teve e gerou César. Então César é um nascimento que na época para os romanos era um homem divino, era um Deus encarnado. Então temos aqui Mateus sendo desafiado, porque ou ele traz a fundo um relato diferenciado, ou o relato que ele vai relatar tende a se transformar na concepção judaica de um absurdo, de uma heresia, de uma afronta, de uma blasfêmia aos princípios da Torá. Então, primeiro, o que nos traz a entender que esse relato é totalmente desprendido de uma tentativa forçada de descrever algo a ser aceitável. Primeiro, porque o relato aqui fala de uma mulher simples, de uma mulher dentro de um contexto social desprezado. Então, era inconcebível que os deuses tivessem um contato com pessoas desse tipo. E exatamente essa mulher é escolhida por Deus para gerar o Messias, para gerar Jesus. E José é um homem que é para ele difícil encarar aquela situação, mas ele recebe uma revelação e ele entende a santificação dessa revelação, o processo curador, o processo justificador dos fatos. Então, Mateus está dentro de uma situação complicadíssima, porque ele tem essa missão de relatar e ele vai reafirmar que esses fatos ocorridos já antes deles, de toda aquela geração nascer, já foi previsto pelo profeta Isaías, que é o relato do Emanuel, significa Deus conosco. Então, esse Jesus que nasce, através desse processo do Espírito Santo, tem uma missão de salvação, não de exibição. Salvação de quê? Salvar-nos dos nossos próprios pecados, salvar do nosso próprio eu. Então, Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica cristã. Então, até então, para o mundo daquela época, o relato da concepção do sobrenatural, da encarnação de Jesus, não era estranho, não era algo inédito, não impressionava ninguém até então. Pelo contrário, geraria grandes polêmicas, gerou grandes polêmicas, foi não aceito facilmente, foi desprezado, porque até então os Césares eram tidos como concepções assim dos deuses. Então, mas o que vai fazer toda a diferença é o que vai nos ensinar aqui. Primeiro, salvar de nós mesmos. Os Césares nasciam para eles mesmos, para engrandecer eles mesmos, para elitizar uma elite de poderosos. Jesus nasce para salvar os pobres, para dar liberdade aos oprimidos, para libertar do cativeiro os que estão cativos nos seus próprios eus. Então, a missão de Jesus é totalmente a contramão de qualquer lógica estabelecida pelo poder. Então, aqui já começa a desmontar toda uma montagem forçada. Então, Mateus está escrevendo para uma comunidade que jamais aceitaria, difícil de aceitar, uma concepção assim, de que Deus se encarnaria, que Deus viria, mas o relato vai mostrar a grandeza do amor desse Deus, que habita entre nós e que não deixou de se esvaziar a si mesmo, que no processo da quenose se esvazia a si mesmo
para habitar entre o seu povo, para ensinar pessoalmente o amor, a dignidade, para pregar a justiça. Então, Mateus vai nos ensinar isso, através desse texto, como acontece o nascimento de Jesus. Então, e não só isso, porque o que vai nos ensinar é essa pessoa que nasce, os relatos que se dão mais adiante, a vida, que aqui é o nascimento, mas toda a vida desse menino que vai nascer, vai nos fazer, vai nos trazer, na prática, toda uma diferença. Não apenas do nascimento, porque até então havia mitologias que descreviam coisas quase que semelhantes, havia realidades que eram interpretadas dessa maneira, como no caso dos reis, dos imperadores, dos Césares, de Augusto. Então, a diferença está aqui, nos pequenos detalhes e no mais além de como esse Jesus vai se relacionar com o seu povo, é que faz toda a diferença. Então, estamos estudando o Evangelho de Mateus e entender as raízes, entender o reflexo contextual daquela época, para entendermos nossa forma de entender, de compreender esse Evangelho, vai fazer toda a diferença na nossa construção de espiritualidade. Então temos um Jesus que é voltado ao oprimido, temos um Jesus que se encarna e habita entre nós, e podemos sim, como João falou, contemplamos a sua beleza. A sua beleza não estava no ato estético, mas estava nos atos internos do seu coração, das suas mãos, da sua fala, daquilo que ele fez. E Lucas lá na frente, no Atos dos Apóstolos, vai dizer: o que agora segue nos Atos dos Apóstolos foi o que Jesus não apenas fez, mas ele ensinou. Esse é a nossa missão: ouvir, aprender e fazer, e ensinar através do fazer. Que Deus os abençoe. Amém.